Então seria isso, meus irmãos. Aplauda o Senhor Jesus e vamos receber aqui o homem de Deus, o Gil, nosso obreiro da casa. Glória a Deus. Vamos orar pela vida do Gil? Se você pudesse colocar de pé, estender suas mãos aqui para frente. Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, pela vida do Gil, Pai, que o Senhor possa usar ele, Senhor, como um instrumento, Senhor, nessa noite, Pai. Que os nossos corações e os nossos ouvidos estejam abertos, Pai, para aquilo que o Senhor vai falar, Senhor, aqui nessa noite, Pai. Usa a vida do teu servo, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor Jesus de novo. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Como é que vocês estão? Estão bem? Foi uma bênção já desde o louvor, o Senhor já está falando aos nossos corações, o Senhor já tem entregado várias coisas aos nossos corações e tenho certeza que Ele vai fazer ainda muito mais. Vou aproveitar enquanto vocês estão em pé, a gente vai ler um versículo da Bíblia, que está lá em Mateus 6. E ele fala, Mateus 6, 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto o recompensará. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo. Que o Senhor possa, Senhor, estar falando, Senhor, aos nossos corações. Que o Senhor possa, Senhor, estar entregando cada vez mais, Senhor, o nosso coração a Ti. E que nós possamos, Senhor, receber, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, fique à vontade. O Nicolas falou um pouquinho sobre o culto de oração, né? E o quão é bom quando o Senhor já começa a falar antes da gente pregar. Que aí o Senhor já vai preparando nosso coração para aquilo que o Senhor está querendo derramar nessa noite. E hoje eu quero falar sobre oração. E eu queria falar, o tema da mensagem é oração é relacionamento. Oração, ele é um relacionamento profundo com Deus. Em Mateus, Jesus ele fala sobre oração, e Jesus ele explica aos discípulos, ele fala qual é a oração, e ele ensina uma oração aos discípulos. Mas eu queria dar uma parte da introdução antes de a gente entrar realmente na palavra. A oração, ela é a nossa forma de relacionamento com Deus. Ele é aquilo que nós temos, como que nós podemos conversar com alguém, como que a gente se comunica com alguém, como que a gente se relaciona com alguém. Para a gente criar uma amizade, a gente precisa conversar. Para aqueles que são casados ou que são namorados, uma hora tiveram que convidar para fazer um lanche, para levar para conversar, para conversar um pouquinho. Então, existe como a gente vai conversar, quando a gente encontra esse tempo, a gente tem um tempo de relacionamento. Então, todas as nossas formas, quando a gente encontra, a gente tem um relacionamento. Mas o que eu quero hoje falar com vocês é sobre como nós podemos ter um relacionamento com Deus cada vez mais profundo. Como nós podemos ter um relacionamento com Deus cada vez mais entregue a Cristo. Podemos ver que existe vários tipos de relacionamentos. A gente tem os nossos relacionamentos no trabalho, a gente tem o nosso relacionamento com os vizinhos, com os amigos. E a gente tem esses tipos de relacionamento, e a gente, para ter um relacionamento, a gente precisa buscar o outro. A gente precisa estar perto do outro, a gente precisa estar se relacionando com ela. Assim é como Deus. Nós precisamos ir encontrar o Senhor. Nós precisamos ir de encontro a Deus, nós precisamos colocar nosso coração em Deus, nós precisamos encontrar esse lugar em Deus. E relacionamento é algo que mexe muito com o nosso coração, porque o quão é bom quando a gente se relaciona com Deus. E a nossa forma de se relacionar com Deus hoje é oração. A nossa forma de se relacionar com Deus para esse tempo que nós temos, esse tempo de se relacionar com Deus é um tempo de graça, de adoração, jejum, oração, adoração. E eu sempre tenho como objetivo em todas
as áreas da minha vida, que todas as vezes que eu for tomar uma decisão, eu sempre oro ao Senhor. Eu sempre busco o Senhor para saber o que o Senhor tem para falar sobre essa decisão que eu vou tomar na minha vida. E o quão importante é quando a gente coloca o Senhor como o principal da nossa vida e a gente pede para o Senhor: Senhor, quais são as decisões corretas que eu preciso ter para a minha vida? Quais as decisões que eu preciso ter? Quais os caminhos que eu preciso caminhar? Quais os lugares que eu preciso andar? Porque o Senhor, Ele fala, o Senhor, Ele quer ter um relacionamento contigo, o Senhor quer ter um relacionamento profundo contigo. E quando a gente coloca o nosso coração, coloca a nossa vida ao Senhor e a gente entrega isso para Cristo, a gente entende que Ele está acima de todas as coisas. Ele está acima da minha decisão. Ele está acima daquilo que eu quero fazer. Ele está acima dos meus desejos. Ele está acima daquilo que eu tenho para mim. Porque o Senhor, Ele tem sonhos que são maiores que os teus. O Senhor, Ele tem planos que são diferentes dos teus. Muitas vezes a gente pode caminhar por um lado, mas o Senhor diz: eu não quero você por esse lado, eu quero você por esse lado. E o Senhor, Ele fala isso nos nossos corações. E quando a gente tem relacionamento profundo, quando a gente tem relacionamento com Deus, a gente consegue escutar aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Porque é tão bom quando a gente escuta de Deus e o Senhor fala ao seu coração e diz assim: filho, isso aqui você precisa melhorar. É tão bom. Eu não sei, às vezes eu vou orar e o Senhor fala umas coisas comigo, eu falo: meu Deus, Senhor, o Senhor fala tanto ao meu coração, o Senhor falou umas coisas que eu falo: meu Deus, Senhor, eu preciso melhorar muito mesmo nessa área, eu preciso crescer nessa área. Mas isso a gente só tem quando se tem relacionamento. A gente não busca conselho de alguém que não seja próximo. A gente não busca conselho de alguém que você não confia. A gente não busca nada daquele que nós não temos relacionamento. E com Deus a gente precisa colocar isso como prioridade. Quando a gente tem isso no nosso coração, isso muda tudo, a nossa perspectiva de vida. Muda a nossa forma de olhar as coisas. Muda a nossa forma de ver inúmeras coisas. E o Senhor, Ele é um Senhor relacional. O Senhor é um Senhor que Ele gosta de relacionamento. O Senhor é um Senhor que quer estar contigo. Sabe, o Senhor, podemos ver que Jesus ensinou sobre oração. Conseguimos notar o quanto o Senhor de relacionamento, o Senhor é um Senhor de relacionamento. Deus, Ele ama se relacionar contigo, porque Ele é um Deus de amor. E quando você busca Ele, Ele vai te encontrar, porque Ele está sempre disposto a estar contigo. E quando a gente pode ver nos contextos de toda a Bíblia o quanto o Senhor quer ter relacionamento. Podemos ver desde Adão. O Senhor chegava a Adão e buscava relacionamento. Quando ele pecou, o Senhor chama: Adão, Adão, onde tu estás? Mas por que ele tinha? Porque ele toda a tarde, na viração do dia, ele estava buscando ter relacionamento com Adão. E assim Deus instruía Adão nos caminhos, o que era para ele fazer, o que não era para ele fazer. Você devia fazer dessa forma, você tem que fazer desse jeito. Mas ele tinha relacionamento com Deus. E assim o Senhor, Ele sempre quis ter um relacionamento profundo conosco. E nós podemos ver que o pecado, ele também nos afastou do Senhor. Mas o Senhor, Ele não se afastou da aliança que Ele tinha com a gente. O Senhor, Ele sempre tinha um plano para que nós pudéssemos estar com Ele. E o Senhor, podemos ver que Ele fala com Adão no jardim. Deus quer ter relacionamentos profundos com nós. Com o próprio Deus revelou o próprio Filho. O véu foi rasgado. Relacionamento restaurado com todos nós. Deus, Ele falou com Abraão, Deus falou com Moisés, Deus falou com inúmeros homens da Bíblia. Mas Ele ainda entregou o seu Filho para que o véu se rasgasse e nós tivéssemos livre acesso ao Pai. Sabe o que profundidade é isso?
de o Senhor estar sempre disponível para ti 24 horas por dia, de o Senhor estar disponível para ti todos os dias da sua vida, e você não fez nada para merecer isso. E nós não fizemos nada para merecer isso, mas sim é a graça e o amor dele por nós. Não temos nada que fizemos, tudo foi pago. Um preço foi pago para que nós pudéssemos voltar a ter relacionamento com Deus. E quando nós temos um relacionamento com Deus, podemos cada vez mais saber quem Ele é. Sabe, o quão eu fico feliz quando o Senhor se revela para nós com o seu amor. O quão eu fico alegre quando o Senhor revela o seu amor por nós e nós sentimos o amor dele. Confesso que inúmeras vezes em que eu estava muito triste, eu senti muitas vezes o Senhor abraçando, o Senhor me abraçando, o Senhor colocando um amor tão profundo que eu nunca senti, que nem pai e mãe me deram, mas sim o amor que Deus me dá é superior a todos os outros amores. É um amor tão profundo porque a gente não faz nada para merecer e o Senhor, Ele faz tudo por nós. E nós ficamos tão gratos porque o Senhor, Ele está sempre disponível para nós. E Ele nos ensinou, isso fala lá em Mateus 6,4, que eu vou ler novamente. Ele fala assim: de forma que você preste, 5, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. E quando seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Sabe, muitas vezes a gente pensa que Jesus, ele estava falando dos judeus, que eles iam para os lugares e ficavam orando, e eles ficavam ali orando, mas Jesus, ele não repreendeu e não disse que eles não teriam uma recompensa. Jesus, ele fala que eles já foram recompensados, mas ele dá uma nova instrução para a gente. Ele dá uma nova instrução sobre como é ter um relacionamento com Deus. Ele fala: vai para o teu quarto, fecha a sua porta e vai estar em secreto, e o Pai que te vê em secreto lhe recompensará. O Senhor, ele nos fala que Ele pede para a gente se retirar, ir para um lugar para a gente estar com o Senhor. E quando a gente está nesse lugar com o Senhor, quando a gente está nesse lugar de adoração, nesse tempo de secreto, e a gente consegue entender muitas coisas no Senhor, e a gente deleita o nosso coração, a gente é quem tira as nossas máscaras, a gente se entrega totalmente ao Senhor. E é esse tempo que o Senhor diz: vá para o teu quarto em secreto. Mas eu tenho uma notícia para vocês: o secreto pode ser em qualquer lugar, porque o Senhor, ele vê quando nós estamos adorando Ele com o nosso coração. O Senhor, ele vê quando a gente está na igreja. O Senhor vê quando nós estamos aqui, nós adorando o Senhor em secreto, aqui mesmo dentro do templo. O Senhor, ele fala do secreto, porque o secreto, ele é tão íntimo, ele é tão profundo, mas nós podemos trazer o secreto para a nossa vida em todas as áreas, em todos os lugares, porque isso faz com que a gente entenda quem Ele é e como nós vivemos com Ele, e como nós estamos com Ele, e Ele vira a nossa vida por completo, e não só no secreto. E Ele nos fala dessas orações, e Ele fala para que nós possamos orar, e que nós possamos entender o Senhor, e que nós não sejamos, queremos demonstrar uma santidade
falsa. Que nós possamos mostrar uma santidade pura, uma santidade de coração, uma santidade que o nosso coração está entregue ao Senhor. E não uma santidade porque eu venho para a igreja, eu estou aqui na igreja, eu canto louvores aqui na igreja. Mas aonde está o seu coração? Nós precisamos entender que o Senhor é o Senhor da nossa casa, que o Senhor é o Senhor da nossa vida, e que nós queremos ter intimidade com Ele todos os dias, em todos os momentos. Precisamos buscar relacionamento profundos com Deus. Nos últimos tempos eu acho que tem sido os menores tempos de pessoas orando dentro das igrejas. Mas não dentro das igrejas, estou dizendo como igreja, eu e você. Precisamos se alertar para isso. Precisamos nos colocar num lugar que nós possamos dizer: Senhor, Tu és o Senhor da minha casa, eu quero ter tempo contigo, eu quero amar o Senhor, eu quero colocar o Senhor na minha agenda. Eu tenho tempo para inúmeras coisas, mas não tenho tempo para o Senhor. Eu falo isso por mim, porque às vezes é tão corrido o meu dia, às vezes é tão difícil, e eu às vezes não consigo orar. E eu falo: meu Deus, como eu preciso melhorar. E essa palavra que eu estou pregando não é só para vocês, é para mim. Porque é tão fácil a gente dizer que é cristão. Hoje em dia metade da população do Brasil é cristã. E olha onde a gente está. Quanta corrupção tem no nosso meio. Quantas corrupções têm entrado até mesmo nas igrejas. Quantas corrupções tem nos governos. E aonde estão essa metade dos cristãos? Isso faz a gente pensar e a gente fica orando por avivamento, 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 avivamento. Mas se não tem avivamento em nós mesmos, se nós mesmos não andamos avivados, se nós mesmos não se deixamos se corromper, se nós mesmos não andamos conforme o Senhor manda, a gente precisa ter um coração entregue ao Senhor. Precisamos buscar relacionamentos profundos com Deus, pois isso faz que nós temos uma vida profunda na presença de Deus. Essa geração não vai ser a geração que vai a lenha apagar. A nossa geração não vai ser a geração que vai deixar a lenha apagar. Não podemos. Não podemos. Que saudade das irmãs do coque. Nós não podemos deixar a nossa lenha apagar. Não podemos. Existe uma geração que vai receber uma chama através da nossa geração. Existe uma geração que vai receber uma chama daquilo que nós estamos vivendo hoje. E qual é a chama que nós vamos entregar para eles? Uma tocha apagada? Ou uma tocha acesa? Uma tocha que o Senhor está fazendo grandes coisas na nossa casa, na nossa família, na nossa região. Temos visto tantas pessoas do nosso lado com o coração frio, com o coração sem o Senhor. Temos visto até mesmo na nossa igreja o amor se apagar. Sim, isso é sinais dos fins dos tempos. Mas nós estamos orando para que essa geração não venha o amor se apagar. Nós estamos orando por essa igreja não deixar o amor se esfriar.
Nós estamos orando para que o Senhor não venha, que nós não viemos, que quando o Senhor vier, nós não viemos estar com as nossas lamparinas sem azeite. Que nós oramos para que o Senhor venha encher o nosso coração, que o Senhor venha encher a nossa chama, para que a próxima geração, os filhos dos nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, mais ainda os netos, bisnetos, vão encontrar o Senhor ainda vivo em nossa igreja. O legado do Senhor, o que nós temos entregado. Pois cremos que nós possamos prosseguir em conhecer o Senhor, que a gente prossiga em conhecer o Senhor todos os dias, que a gente não deixe esquecer de conhecer o Senhor. O Senhor, Ele sempre está disposto a deixar você conhecer mais Ele. Porque nós cremos num Deus vivo, nós cremos num Cristo ressurreto, que vive, e nós temos um Espírito Santo vivo em nós. Em Romanos 8:11 ele fala que é o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo aí dentro de você. É o mesmo Espírito. Nós temos o mesmo Espírito. O Espírito Santo está dentro de você. E o que tu vai fazer com ele? Vai apagar? Ou vai fazer ele ser o Senhor da tua vida? Nós não podemos, meu irmão. Cristo, Ele nos chama para o secreto. Cristo, Ele nos chama para o lugar de adoração. Cristo nos chama para o lugar e Ele diz para nós: vai para o teu quarto. Jesus ensinou isso e Ele falou aos discípulos: vai para o teu quarto, ore ao teu Pai que está em secreto, e Ele vê você em secreto. Você sabe que Deus, Ele está com os olhos atentos em você, dizendo assim: eu estou vendo um filho meu clamando, eu estou vendo um filho meu lá no quarto chorando, eu estou vendo um filho meu orando, e Ele o recompensará. Para que possamos ter uma profundidade em relacionamentos somente com Cristo. Sabe, mas o que eu mais amo é quando uma pessoa consegue transformar qualquer lugar em secreto, onde ela se desprende de qualquer coisa, se desprende dos poderes que ela tem, se desprende das inúmeras coisas que ela tem, e ela chora ao Senhor, e ela entrega o coração no culto, e ela entrega o coração na casa dela, e ela entrega a vida dela ao Senhor. Porque quando a gente está tão íntimo de Cristo, que todo o tempo é estar com Ele aonde a presença habita. Quando estamos na igreja, viemos nos colocar no secreto com os irmãos, porque o seu secreto se revelará no meio da igreja. O seu secreto vai aparecer nos cultos aqui. Porque quando você tem relacionamento profundo com Cristo, você não se importa com quem está do seu lado, você só quer amar Ele. E como Ele fala nessa última música, ele fala assim, que nós possamos olhar como eu espero o dia, como eu espero o dia de estar com o Senhor. Esse tem que estar o nosso coração, em que nós possamos rasgar o nosso coração e dizer: Senhor, eu espero por esse dia. Precisamos estar com a presença de Deus tão forte em nossa vida,
Precisamos se desprender do que vão pensar. E sim, o que eu tenho entregado ao Senhor e o que o Senhor tem pensado sobre mim. Não é a opinião do público, não é a opinião das pessoas, mas sim a opinião que o Senhor tem sobre você. Isso é muito mais importante. De que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Hoje eu estou cantor. Então o que adianta a gente ganhar inúmeras coisas, mas perder Cristo, que Ele é tudo. Sabe, irmãos, esse tempo aqui na terra é onde nós vamos precisar orar por cura e viver esse tempo como igreja. No céu, tu não vai precisar orar. Você não vai precisar orar por cura. Você não vai precisar orar, pois nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos adorar 24 horas ao Senhor. Nós vamos estar com o Senhor. Então aproveite esse tempo que você tem para você orar, para você entregar, para você orar pelos enfermos, para você jejuar, para você entregar o teu tudo ao Senhor. Porque no céu nós não vamos precisar evangelizar. Nós não vamos precisar evangelizar, porque já estão todos salvos. Nós já vamos estar com Ele. Mas sabe, o Senhor, Ele tem uma promessa para nós, que Ele virá. E é isso que nós temos que entregar no nosso coração e dizer: Senhor, no dia que o Senhor vir, eu vou estar preparado. Eu quero estar contigo. Eu quero entregar o meu coração a Ti. Sabe, isso, a oração é uma urgência desse tempo. É uma urgência desse tempo. Precisamos orar e buscar o Senhor, pois é um tempo onde a gente coloca o nosso coração em Cristo. E voltando aqui para a palavra, ele fala assim: não sejam iguais a eles, no 8, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. E o Senhor fala assim: orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas no 14 ele fala uma coisa muito importante: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quando a gente está íntimo com Cristo, a gente coloca o nosso coração no Senhor e muitas coisas já não nos afetam mais. Muitas coisas já não fazem mais sentido, porque eu sei de onde vem aquilo que o Senhor tem para mim. Eu sei de onde vem aquilo que o Senhor tem para nós. Eu sei de onde eu quero estar, eu sei de onde eu quero ir, eu sei para onde eu quero estar. E esse é o meu senso de urgência. Eu sempre gosto muito de falar sobre legado. Legado, ele é algo que você deixa, algo que as pessoas olham e dizem. Muitos desses discípulos, os discípulos, eles deixaram um legado, e a gente está andando nesse legado até os tempos de hoje. Jesus deixou um legado,
E nós estamos andando nesse tempo até hoje. E esse é o legado que nós temos que deixar para quem está do nosso lado e dizer assim: nossa, teve um tempo que tinha um cara aqui que ele vinha aqui nessa igreja e ele orava e ele entregava o coração ao Senhor, e eu vi o Senhor nele, e eu via o quanto o Senhor era bom, e eu via, meu Deus, o quanto o Senhor fez, e as maravilhas, ele orava e as coisas aconteciam, e o Senhor tocava, e o Senhor, isso, mas, e o quão ele era profundo, e o quão ele tinha uma lágrima nos olhos, o quanto ele tinha um coração entregue ao Senhor. Isso é muito importante. Eu sempre falo que quando me faltam lágrimas nos olhos, eu falo: Senhor, alguma coisa está errada. Acho que eu sou o cara mais chorão que eu já vi, eu acho. Não sei se tem alguém mais chorão que eu, mas uma hora eu encontro. E no meu casamento eu chorei o tempo todo. Eu chorei do começo ao fim. E eu chorava, acho que de tanto. Aí eu lembro, vou contar um testemunho, eu fui entrar no casamento e aí começou as fotos, e minha mãe bem assim: para de chorar, porque senão tu vai sair assim, das fotos. E aí eu falei: não, eu tenho que parar de chorar, né? Porque eu preciso parar de chorar, preciso me controlar. E eu fico pensando o quanto nós temos que ter o nosso coração entregue ao Senhor, e que não nos falte lágrimas nos olhos para dizer: Senhor, Tu és o Senhor da minha casa, Tu és o Senhor da minha família, Tu és o Senhor em tudo em mim. Nós precisamos entender quem é o Senhor da nossa vida. Existe um tempo que o Senhor, Ele quer tocar os nossos corações, que nós possamos despertar essa chama, que nós possamos ligar o disjuntor aonde estava desligado, que nós possamos ver o Senhor, que nós possamos: Senhor, nós queremos entregar tudo a Ti, nós queremos estar com o nosso coração grato na Tua presença. O Senhor, Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Que hoje vocês saiam daqui despertados, que hoje vocês saiam daqui com o disjuntor ligado e com a chama acesa e com o óleo fresco. Que hoje vocês possam ver o Senhor e dizer: Senhor, eu quero ter uma vida diferente daquilo que eu estou vivendo. Eu não quero ser o mesmo. Eu não quero ser o mesmo. Eu quero entregar o meu coração totalmente a Ti. Eu quero louvar o Senhor. Eu quero fazer da minha vida um altar de adoração ao Senhor. E eu gostaria que vocês que têm sentido isso, que talvez a sua vida de oração, talvez você tenha vivido um tempo que você talvez nem tenha orado mais ao Senhor, e que talvez muitas vezes pessoas tenham estado até com o coração dizendo assim: meu Deus, eu vou na igreja, mas as coisas não estão acontecendo, não estou sentindo nada. Quero dizer para vocês que o Senhor está te chamando para um lugar profundo. O Senhor está te chamando para um relacionamento onde o Senhor quer te encontrar. Não é pelos pastores que tu vai conseguir isso, não é pela igreja que tu vai conseguir isso, mas é você colocar o teu coração num lugar de adoração e você entregar ao Senhor em secreto a tua vida, e você dizer: Senhor, Tu és o Senhor, e eu quero estar contigo todos os dias, eu quero amar o Senhor, eu quero colocar o meu coração diante de Ti. Gostaria que vocês ficassem em pé.
Vocês que querem receber uma oração, vocês dizem assim: Senhor, talvez eu não estou conseguindo ter esse tempo com Deus. Talvez você tenha sentido que você está frio e que a chama não está acesa no teu coração. Ou talvez você diz: Senhor, eu preciso mais de Ti, eu preciso colocar o meu coração em Ti, eu preciso colocar a minha vida em Ti. Gostaria que você viesse aqui à frente para que a gente pudesse estar orando por você, que a gente pudesse dizer o que o Senhor quer encontrar corações de pessoas aqui hoje. Venha com o seu coração, entregue ao Senhor. O Senhor já está encontrando pessoas aqui. O Espírito Santo já está tocando pessoas aqui. O Espírito Santo já está tocando pessoas aqui neste lugar. Não se importe com as pessoas do seu lado, chore, é o seu tempo com Ele. Entregue seu coração a Ele. Diga a Ele: Senhor, Tu és o Senhor da minha casa, Tu és o Senhor da minha família. Esqueça as pessoas do seu lado. Esqueça as pessoas do seu lado. É o seu tempo com Deus. É o seu tempo com Cristo. É o seu tempo com Deus. Não tem nada mais especial do que o seu tempo com Deus. Não tem nada mais importante que uma vida entregue ao Senhor. Espírito Santo, nós te pedimos, Espírito Santo, incendeia os nossos corações agora, Espírito Santo. Incendeia agora os nossos corações, Espírito Santo. Incendeia 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 os nossos corações, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, nós tiramos esse tempo para estar contigo, Espírito Santo. O próprio Deus está encontrando corações. O próprio Deus está encontrando os corações.